Olá, queridos alunos. Eu sou o professor Watson Rocha. Este é o nosso curso de Teologia Sistemática. Este é o módulo de número 9, que trata da obra de Cristo, e esta é a aula de número 9, que trata do significado da morte de Jesus Cristo. Nós já vimos na aula passada que a morte de Jesus nos revela o amor de Deus por nós, e que a morte de Jesus é messiânica também. Hoje vamos ver algumas outras verdades acerca da morte de Cristo que o Novo Testamento nos ensina. Primeira aqui, a morte de Cristo é expiatória. A palavra expiação significa pagamento de pecados. Significa fazer alguma coisa para que nossos pecados sejam pagos. No Antigo Testamento, quando Deus queria dar o perdão dos pecados no meio do povo de Israel, ele determinou um sistema que era o sistema sacrificial de animais. Então, um animal era morto pelo sacerdote, seu sangue era derramado sobre uma mesa, e o derramamento, a morte deste animal, fazia com que a pessoa que o levou, após impor suas mãos e confessar seus pecados, tivesse os pecados perdoados por Deus. A pessoa que fazia isso na sinceridade de seu coração e sairia dali com a certeza de que, embora pecador, seus pecados foram perdoados por Deus e foram perdoados mediante a morte de um animal. É neste contexto, com este tipo de preparação, que Deus agora apresenta a morte de seu Filho, Jesus Cristo, como sendo a morte que faz verdadeiramente a expiação dos pecados dos homens. Assim diz Hebreus capítulo 9, versículos 11 e 12. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Veja, o autor está dizendo que não é pelo sangue de bodes e bezerros, sistema sacrificial do Antigo Testamento, que nossos pecados são pagos, mas pelo sangue de Jesus Cristo, que é alguém que veio dos céus, se tornou homem, para oferecer o seu sangue e pagar os nossos pecados. E que, com este ato de oferecer seu sangue por nós, Jesus Cristo obteve uma eterna redenção para aqueles que creem nele. Ou seja, o sangue de Cristo nos salva eternamente. É uma eterna redenção. Romanos 3, 25. Ao qual, em Jesus, Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue. Então, Jesus Cristo é a propiciação. A mesa na qual morriam os animais era chamada de propiciatório. A palavra propiciação significa que o Deus que estava zangado conosco foi satisfeito. Propiciação é, portanto, satisfação, dar uma satisfação. Quando você comete alguma coisa errada com alguém, você chega a dizer, eu vou dar uma satisfação do que eu fiz, porque eu fiz para aquela pessoa. Isso significa propiciação. A morte de Jesus satisfez a justiça de Deus, satisfez a ira de Deus contra nossos pecados. Deus, portanto, não está mais irado com as pessoas que creem na morte do Senhor Jesus como sendo sua salvação. Deus está satisfeito com aquelas pessoas que creem na morte de Jesus como a morte que paga seus pecados. É por isso que Paulo diz como propiciação pela fé no seu sangue.
Porque é a fé que me faz aceitar e agradar a Deus com a morte de Cristo. É a fé em Jesus Cristo. Quem não tem fé em Jesus Cristo continua devendo para Deus. Continua debaixo da ira de Deus. Mas aqueles que creem no Senhor Jesus como Salvador e Senhor, estes têm a propiciação pela morte de Cristo. Deus está satisfeito com o pagamento dos pecados deles. Efésios 5:2. Como Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Veja, Jesus se entregou por nós como oferta e sacrifício a Deus. É como no Antigo Testamento com os animais, agora com Cristo. E em cheiro suave. Quando o animal era morto, ele era queimado. E esse cheiro do animal queimado chegava a Deus e para Deus era um cheiro suave, porque significa que o animal fez o pagamento do pecado do homem pecador. Agora, o cheiro suave que Deus sente é o cheiro da morte de Cristo. Este é um cheiro suave para Deus e, portanto, agradável a Ele. Ele nos perdoou por causa da morte de seu Filho. Cristo ofereceu-se como resgate para expiar a culpa dos que creem nele. Ou seja, Cristo pagou nossos pecados. Veja o que diz o profeta Isaías, no capítulo 53, versos 10 a 12. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade. Prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Veja, apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado. Continuo. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, meu servo justificará muitos e levará sobre si as maldades deles. Por isso eu lhe darei uma porção com os grandes e ele repartirá o despojo com os poderosos. Porque derramou a sua vida até a morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Isso é expiação de pecados. Ele carregou nossos pecados, ele pagou nossos pecados perante Deus e agora nós temos os nossos pecados para longe de nós, porque ele levou sobre si. Marcos 10, 45. O Filho do Homem veio para dar a sua vida em resgate por muitos. É pelo sangue de Cristo que as pessoas são salvas. Efésios 1, 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão de nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça. O que é remissão de nossos delitos? É o fato de que, pela morte de Jesus, nossos delitos e pecados foram tirados de nós e mandados embora de nós. Para onde foram? Para Cristo. Os nossos pecados agora não são mais nossos. Eles agora são de Cristo. Por isso Cristo os pagou na cruz. E nós agora temos o quê? Nós temos a justiça de Cristo em nós. Então houve aí essa dupla troca. Nossos pecados foram remetidos para Cristo. E a justiça de Cristo foi dada a nós. Por isso somos justos. Não somos justos por nós. Somos justos porque a justiça de Cristo foi doada a nós. Foi dada a nós. Além da nossa salvação, toda a criação é reconciliada com Deus pela morte, pelo sangue de Cristo. Colossenses 1:20. E que, havendo feito por ele, Jesus, a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus.
Portanto, a morte de Jesus, ele traz de volta a criação para Deus. Ele reconcilia a criação com Deus. Traz a criação em submissão. Por quê? Porque a criação estava amaldiçoada por causa do pecado humano. Mas na morte de Cristo, resolvida a questão do pecado humano, toda a criação é trazida de volta para Deus. A morte de Cristo, além de expiatória, também é substitutiva. Ou seja, Cristo não apenas morreu por mim, ele morreu no meu lugar. Ele assumiu o lugar que pertencia a mim. 1 Tessalonicenses 5,10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Cristo morreu por nós, no nosso lugar, nos substituiu na cruz. A cruz era nossa, nós deveríamos morrer na cruz, mas Ele morreu no nosso lugar. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo que morrer no madeiro. Portanto, Cristo nos substituiu na cruz. 1 Timóteo 2,6. O qual se deu a si mesmo em resgate por todos. Cristo morreu por todos na cruz. Jesus não precisava morrer por si, porque não tinha pecado, ele era completamente santo. Por isso, a morte dele é substitutiva. É como o animal no Antigo Testamento, nesse sentido é igual o simbolismo. O animal não morria por ele, o animal morria pelo homem pecador. Então, é pela morte de Jesus, que é uma morte substitutiva, ele não morreu por ele morreu por nós, que nós somos salvos. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Cristo morreu por nós, no nosso pecado. Ele foi feito pecado por nós. Então, nossos pecados foram colocados nele e ele foi feito pecado. Ele nos substituiu. 2 Coríntios 5,14. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Então, ao morrer, substituindo-nos, nós estávamos nele. Ele morreu sozinho. Mas quando ele morreu, todos nós estávamos nele. E por isso somos salvos, porque nele nós também morremos. E cumprimos a pena de morte que foi dada lá no Éden. Certamente morrereis quando comerdes deste fruto. De fato, nós morremos e cumprimos aquela pena quando Cristo morreu na cruz. Nós morremos em Cristo. Nós morremos com Cristo na cruz. Fomos ligados com Ele na cruz. A morte de Cristo não apenas é expiatória, não apenas substitutiva, mas ela também é pactual, ou seja, a morte de Cristo é a base de um novo pacto, uma nova aliança com Deus. A velha aliança do Antigo Testamento era feita com base no sangue de animais. A nova e verdadeira aliança que o Novo Testamento nos dá, ela é feita pela morte de Cristo na cruz. Diz assim Mateus 26, 27 e 28. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Quando Jesus morreu na cruz, ali estava o sangue da aliança. Então, uma nova aliança foi feita entre Deus e nós.
Esta nova aliança não é baseada em sangue de animais, de jeito nenhum, ela é baseada no sangue de Jesus. Por isso é uma aliança eterna. Agora ela é nova. Significa que Deus faz uma aliança conosco somente com base no sangue de Cristo. E digo mais, todas aquelas pessoas do Antigo Testamento que quando cometeram pecados ofereceram um sacrifício de animais, o pecado deles foi pago não pela morte dos animais, o pecado deles foi pago com o sangue de Cristo. O sangue dos animais era apenas uma preparação, era apenas uma ajuda, orientação a eles, para eles saberem que o pecado deles foi perdoado. Mas eficazmente, o pecado deles só foi perdoado na morte de Jesus Cristo. É a morte de Cristo que perdoa os pecados de todo mundo, tanto os do passado, desde Adão, até os do futuro, até o último homem a nascer. É com base no sacrifício de Cristo. Por isso que a morte de Jesus faz para nós uma aliança eterna com Deus. Continuando, Jesus como sacrifício é a propiciação que nos livra da ira de Deus. Veja 1 Tessalonicenses 1,10. E para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Por que nos livrou? Porque temos uma aliança com Deus eterna no seu sangue. 1 João 2,2, ele é a propiciação pelos nossos pecados. A morte de Cristo é um pagamento integral e de uma vez por todas dos nossos pecados. Quando Jesus diz em João 19,30, na cruz, está consumado, é porque ele sabia que seus pecados, ou os nossos pecados, estavam pagos pela sua morte. Por isso ele diz, está consumado, tudo está feito para a salvação dos homens, claro. Hebreus 9, 25 a 28 diz o seguinte: Jesus também não se ofereceu muitas vezes como sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo, de ano em ano, com sangue de outro. Nesse caso, seria necessário que ele sofresse muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, ele se manifestou de uma vez por todas, para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não por causa do pecado, mas para a salvação dos que esperam nele. Veja, ele morreu uma só vez, e essa única vez nos traz uma redenção eterna. Para sempre estamos redimidos pelo sangue de Jesus. Não há necessidade de Jesus ficar morrendo várias vezes, mas uma vez só. Da mesma forma, Hebreus 7, 27. E que não precisasse oferecer sacrifícios a cada dia, como sumos sacerdotes, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo pecado do povo. Pois, quando ofereceu a si mesmo, fez isso de uma vez por todas. Assim, Cristo se sacrificou por nós uma vez só e, por esse sacrifício, não precisamos mais oferecer nosso sacrifício. Ir na igreja, ser uma pessoa caridosa, fazer boas obras. Não. Os nossos pecados já foram pagos com base na morte de Jesus. É uma morte que nos traz expiação, é uma morte substitutiva e é uma morte que nos traz a nova aliança de Deus conosco. Graças a Deus pela morte de nosso Senhor Jesus Cristo, em quem temos a redenção, a expiação de nossos pecados. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida.